editores da Beira. Nós somos uma revista independente, criada em 2015, e desde o ano passado a gente está cobrindo festivais de cinema, e a Mostra do Filme Livre é uma delas. E esse ano a gente vai fazer o júri aqui da MFL, agradecer o convite de estar aqui, e parabenizar também os realizadores pelo filme. Bom, pensei em colocar algumas questões aqui que eu acho que o filme trouxe, e aí a gente conversa com os realizadores e no final abre para perguntas aí da galera. Bom, na verdade a gente ficou surpresa porque a gente tinha visto um filme um pouco diferente, né? O filme acabou, Thaís, mudando um pouquinho, mas eu acho que contribuiu ainda mais porque a gente estava pensando realmente. O que mais me chamou a atenção no Não Sei Que Cidade é justamente a partir desse título, né? A gente ficou com muita coisa na cabeça, que é essa distância que existe entre olhares, né? Porque me parece que depois eu queria saber como é que foi chegar nessa comunidade, como é que vocês conheceram o pessoal, se já conheciam, enfim, como é que foi essa aproximação. Mas eu acho que o que mais chama atenção é justamente essa questão da aproximação com um olhar que é um olhar do outro, né, de algo que você não conhece, enfim, e também de uma certa incapacidade de dar conta disso, porque esses olhares eles são sempre subjetivos, né, e enfim, um eu jamais poderá dar conta de um outro, esse outro é um eu para si próprio. E eu acho que o filme, pra mim, ele atesta justamente essa distância, essa dificuldade. E eu vejo uma série de mecanismos que vocês utilizaram nessa relação de aproximação com algo que é diferente. E eu acho que trazer o olhar do João, né, através desse dispositivo do celular, que ele mesmo filma, inclusive ele assina a direção também, o que é muito legal. Talvez seja justamente atestar essa incapacidade de falar pelo outro e diante dessa diferença, né, diante desses dois olhares, um olhar externo para essa comunidade e um olhar interno, né, criar diálogos. E eu acho que isso fica muito marcado, essas duas câmeras, assim, essa câmera que vem de fora, tentando entrar nesse cotidiano. E ela se aproxima, né? Ela chega perto e nas cenas de dança a câmera vai pro meio da dança, então parece que tem uma vontade ali da câmera de estar dentro. E a gente tem uma câmera de dentro filmando aquela realidade a partir dos olhos de uma criança e, enfim, dos olhos muito criativos, né, dessa criança, e que é colocado ali, acho que quando vocês assinam a direção juntos, é colocar esses dois olhares em pé de igualdade e tentando dialogar justamente em suas diferenças. E aí eu queria então saber primeiro como é que foi pra você, como é que, enfim, vocês chegaram nesse quilombo, como é que foi essa relação? Então, só dizer que o João tá comigo, mas às vezes ele é um pouco mais calado, e talvez eu vou até me sentir meio mal que eu vou acabar falando mais, mas... Quando você quiser falar, João, tá aqui, ó. Tá bom? Então, a aproximação aconteceu, foi muito fluida, porque o Evandro Passos, esse filme advém de uma peça de teatro, e o Evandro Passos fazia nossa preparação corporal, né, de dança, etc. E o Evandro tem uma relação com o Quilombo Vila Nova de mais de 20 anos, né, ele dá aula lá, ele orienta, ele faz parte, inclusive. Então, quando a gente falou, né, a gente tinha a ideia de fazer uma conexão de vídeo dentro da peça, a gente comentou com ele que a gente queria, né, provocar no João essa possibilidade de ir para um lugar que faz parte da história dele, né, que faz parte. A gente começou a procurar isso e ele falou, não, mas eu já tenho esse lugar. E aí a gente foi muito fluido, ele fez essa, né, tanto que a gente colocou ele como produtor local, porque foi muito criativa essa produção, porque era assim, tudo que a gente precisava, todas as pessoas, né? A Dona Lídia, que está no filme, nem foi contemplada em muitas cenas na montagem, infelizmente,
Mas ela tem 100 anos, né? E quando a gente falou, não, a gente quer uma avó e tal, quando ela aceitou, eu não acreditei. Isso tudo via Evandro, porque quem faria, convenceria a Dona Irídia a fazer isso, né? Só ele com a autoridade dele, com aquelas pessoas, com aquele espaço, com o trabalho contínuo, né? Então é isso. Em relação ao processo do filme, a gente, como a Dani falou, né, a gente viu uma cópia diferente. E eu queria saber como é que foi essa história como é que foi esse trabalho de montagem, porque tiveram 2 cópias, o que mudou ao longo desse caminho. Então, a montagem é um processo que, na verdade, assim, eu até pensei, vou falar isso antes do filme começar, mas eu falei, não vou usar isso como um amuleto, né? Mas a gente ainda está em processo de finalização, que a gente fez essa parte de pós-produção totalmente sem nenhum tipo de recurso, e aí bem complexo, mas a gente está trabalhando esteticamente com isso. E o que acontece? Como essas imagens, né, a gente trabalhou com elas em formato de curta para peça, um formato de média, que a gente quis ir lá apresentar, ver a reação deles, experimentar um pouco, então foi um média-metragem. E agora o longa, a gente já chegou na montagem, mas ainda estamos no processo de finalização de som, de uma série de questões que a gente ainda está pensando. Então ainda está em andamento, mas da montagem que a gente passou para cá, exatamente assim, ela tinha um pouco já do não sei, principalmente a parte mais do início, as legendas narrativas, bastante do curto e do média. Então, enfim, são montagens, são imagens que a gente retomou diversas vezes em outros formatos. E como foi, como é que se deu o trabalho, você e o João, assim, você dava algum direcionamento, a câmera ficou livre, ele filma com o celular, né? Esse celular ficou livre na mão dele, ele filmava o que ele queria, como era isso? Vou falar mais uma vez, depois eu... Vou passar só pra gente continuar aqui, uma pergunta engatilha a outra. Não, pode ficar tranquila. Então, essa ideia, o João fez uma preparação de elenco com a Juliana Ferraz durante 2 meses, que é uma atriz da companhia, da nossa companhia. E assim, a coisa do celular começou a surgir ali, porque ele meio que tentava tomar a direção também dele, né? Ele ser puxado, mesmo que mais simbolicamente, para a direção, né? Foi por causa disso, ele tinha esse desejo de tomar a câmera, de não ser tão filmado e filmar mais, né? Isso me chamou muita atenção, achei extremamente criativo e achei que ele poderia entrar com isso no celular. Então a gente começou a liberar o celular, só que era um desafio, porque às vezes ele queria ficar num joguinho, outro, e às vezes ele filmava. Então, assim, foi uma coisa que a gente foi trabalhando um com o outro, né? Algumas imagens, nós mesmos quem fizemos, né? Então, até tem uma narrativa visual no celular que a gente divide entre a equipe também, porque o set foi muito corrido e tal, né? Por questões de orçamento também. Mas ele fazia ele era a parte que eu acho que ele mais, que a gente conseguiu comunicar melhor e coloca. E a gente percebeu que tinha uma interferência nas imagens, os dedinhos, e a gente foi deixando a coisa, né? Tem uma voz que a gente, desculpa, tem uma voz que a gente escuta e te perguntar se era sua, algumas vezes dando algumas indicações. Acabou que acontecia isso, né? Eu fazia ali a direção de performance, né? O João, como meu filho, né? Eu estava sempre ali próximo ao diretor de fotografia, né? E tentando dar orientação para ele de movimentação. E o mais interessante que é a recusa dele de atuação, sabe? Que vai muito ao encontro da linha interpretativa que eu e a Thaís acreditamos bastante, né? Que é essa da atuação fluir para o mais natural possível, por menos marcas diretivas. E o João, pela própria forma como ele foi criado, como ele é criado, ele sempre é criado com uma certa liberdade para que ele consiga indicar quais são os caminhos, quais são os espaços, tem uma timidez muito presente, né, dentro da personalidade dele.
mas tem também uma imposição de presença, de vontade, mesmo nos seus silêncios, mas nas suas ações. Então, por mais que tinha algum encaminhamento, né, diretivo, de cena, tinha vezes que ele ia para um outro lugar, com uma outra proposta, e aí a proposta tinha que ser modificada conforme a imposição dele cênica, e o filme foi se transformando inteiro, assim, né? Então, quando a gente percebeu, né, tínhamos vários responsáveis, né, pelo João ao longo de toda a equipe. Várias pessoas ali apontando, João, no fundo, tudo meio que girou ao entorno de uma criança que queria se impor na cena e não querer ser marcada, ser dirigida. Quando chegou lá pela um pouco mais de dias de filmagem, parece que ele começou a pegar um embalo da coisa, e até textos, até possibilidades de improvisação, ele começou a ouvir aquilo também, começou a aceitar. Então não foi só recusa. Acho que foi uma autoaceitação, uma criação de consciência dele em set de filmagem, que foi acontecendo ao longo ali de todo o processo. Eu me lembro de um momento bem marcante que aconteceu, que foi uma das cenas mais difíceis que nós deixamos lá para o final, né, que foi a cena na água, que ele é puxado pelo outro menino, o Felipe, é local, né, ele é lá da região de São Gonçalo, e ele entrou na água resistindo, não queria aquilo, já faz natação desde pequenininho, né, não queria entrar naquela água, não queria molhar a roupa, né, ainda tinha isso, o objetivo, a preocupação dele é molhar aquela roupa, aquela túnica. E aí a gente teve que acelerar a cena, filmar de primeira, e tínhamos que continuar, que a cena não estava pronta. E aí nós chamamos o Marcos, né, que é um dos atores lá da companhia, e o Marcos pegou uma túnica que estava, o Marcos adulto, né, pegou uma túnica limpa, seca, e entrou na água para poder o Felipe terminar de molhar aquele menino debaixo da água, né, ia mostrar mais o Felipe, ele estaria mais debaixo da água. Aí o João parou de chorar assim do nada, assim, olhou pra gente que estava filmando, olhou assim e falou assim, mas ele agora é o negrinho? Aí parou o choro, então ele queria voltar pra cena, sabe? Então ele não gostou de ter sido substituído assim, logo no final do filme, na última cena, você substituído, né? Meio que esse foi o subtexto. Ele ficou olhando em silêncio, assim, meio que temeroso de ter perdido o seu lugar, o lugar que ele tanto batalhou ali, naquele silêncio, naquela recusa. E acabou, né, guiando o filme, né, que é um pouco muito da ideia quando a Thaís o convida simbolicamente para a direção, porque o filme acaba se dirigindo pela recusa dele, da forma como ele vai entrando na história, sabe? Essa cena, ela tem uma frase que eu achei muito potente, que eu não me lembro na outra versão, não sei se é porque aqui no cinema me marcou, enfim. Mas no meu filme eu não morro. Muitos outros meninos, como eu, morrem e eu não morro, algo assim. E, enfim, isso faz pensar em mil coisas, ainda mais quando a gente está num quilombola, num quilombo, enfim. E, não sei, queria que vocês comentassem essa questão pra mim, que eu achei que... Eu tive uma conversa com ele essa semana, né, que ele estava se aproximando da sessão aqui no Rio, no CCBB, e um dos pontos da conversa era sobre o filme, assim. João, as pessoas perguntando para você o que aconteceu com o filme, né? O que o filme fala. E ele fala, o filme fala sobre mim. Ele não tem na minha cabeça, ele não tem uma separação, que eu acho isso incrível por performer, né, contemporâneo, de personagem e ator, sabe? E para ele o filme é ele, negrinho, mas negrinho não é outro, negrinho sou eu, sabe? A história é minha. E assim, mas você gostou da história do negrinho, assim? Você faria diferente? E na cabeça dele era realmente uma história diferente, assim. Ele daria um outro destino pro negrinho. Tanto que ele, quando ele filma, quando tem essa câmera muito tremida, que são as câmeras reais, né, do celular dele, filmando ali ao longo do set, vocês podem perceber que é uma câmera que tem um olhar infantil, mas um olhar para um outro lado, assim, mais vibrante, mais sublime, sabe? De inquietação mesmo.
E tem essa recusa de não querer morrer no filme, o negrinho morrer no filme, né? Na cabeça dele, sim, a vida, essa vida treme, essa vida balança, né? Sacode ali, né? Procura lugares que tem movimento, que tem sons. Só complementar, assim, é lógico que tem uma força política, né? Essa representação, né? Procurar a vida, né? Ao invés de mais uma vez ver o que a gente vê todos os dias, né? Sim. Vocês podem contar um pouco sobre a história da companhia? Como é que foi essa chegada com essa peça? Nós tivemos, em 2003, a companhia foi fundada, primeiro com uma peça de estreia chamada Amor e Restos Humanos. Até então, era nos momentos iniciais, ela era informal, né? A gente juntou, fez um processo seletivo, anunciamos para que essa peça entrasse em cartaz. Amor e Restos Humanos, de um autor canadense, Brad Fraser. Bem, e aí, em outubro, a gente finalmente registrou a companhia como produtora e companhia de teatro e estreamos a peça em 2014. Eu falei 2003, não, era 2013. Tá? 2014 a gente estreou o Amor e Restos Humanos, e assim que a gente estreou Amor e Restos Humanos, já na conversa de qual seria o próximo trabalho da companhia, conversando muito com o Marcos, que é o ator que está aqui presente, né? E a gente falava das nossas vontades, nossos desejos, e aí eu comentei de algumas abordagens que eu gostaria de fazer, e eu tinha alguns textos em mente, uma peça chamada Áurea, a Lei da Velha Senhora, inspirada muito na obra do Lars von Trier, aquela trilogia que não se completou, né, que tem o Dogville, tem o Manderley, e Áurea, a Lei da Velha Senhora é uma adaptação brasileira de Manderley. E a partir daquele Áurea, mas com toda a mitologia afro-brasileira, então, deslocando dos Estados Unidos para cá, tinha toda uma representatividade dos orixás, da questão da religião, e tinha uma personagem lá, que era uma personagem que também é um dos orixás que a gente abordava na peça, e que era uma criança de 5 anos, e eu tinha certeza que era o João em cena. E, na inspiração, na escrita, né, da adaptação, era ele o tempo inteiro que eu colocava. E essa personagem não tinha como levar um menino de 5 anos, indomável, com 5 anos é difícil de domar, tem atores mirins que são domáveis, mas ele era indomável. Eu levava para os ensaios da peça, para as nossas improvisações de grupo, e soltava o João ali naquele espaço que era gigantesco. O João corria durante 2 horas e eu falava: elenco, cuidem do João e tentem prender a atenção dele. E assim foi formando a Áurea, e assim esse negrinho foi habitando tudo quanto é buraco que tinha dentro daquela companhia, e os atores todos se acostumando com aquilo. E a gente precisava, então, do João estar presente sob a forma de filme, sob a forma de vídeo, de imagem, e veio a ideia do curta, e o curta chamado Negrinho. Então, 2 cenas que aparecem aqui no filme, né, do longa, são as 2 cenas que a gente aproveitou para o curta, que é o momento que ele está aparentemente debaixo de uma mesa rindo, e sem parar. Então a gente queria trazer essa criança que ri e que tem uma outra visão de mundo. E uma outra cena dele com a mãe olhando para o céu, sabe? E sem o diálogo, porque a peça estava acontecendo, então tinha uma comunicação ali entre peça e filme, né? E assim surgiu a proposta da filmagem. E aí o Evandro fez parte da nossa preparação de elenco, toda a parte de corpo e de danças afro-brasileiras, a parte de cultura. A gente ficou 11 meses estudando, aprofundando mesmo ali, com o Evandro como mestre desse assunto. E ele nos apresentou São Gonçalo do Rio das Pedras, que é essa cidade próxima de Diamantina. E quando ele falou: nós já temos um lugar para filmar o curta Negrinho, que o objetivo inicial era o curta Negrinho, mas quando chegou lá e a gente conheceu aquelas pessoas, aquilo foi tão empolgante que a gente queria registrar a vida deles, sabe? E não só a ficção que ia aparecer na peça Áurea. Então,
o material que a gente trouxe era um material tão rico, tão cheio de vida. E depois a gente voltou mais outras 2 vezes, né, com o Evandro, não só para ali, mas para Diamantina, para o Cerro, acompanhamos as festas, fomos para o aniversário da Dona Elídia, quando ela fez 100 anos, para poder levar a foto que a gente tirou no set de filmagem. Então aquela vida ali fez parte da gente durante aquele 1 ano e meio ali de pós-estreia da peça, depois do curta. Então foi assim que foi o processo. Quanto tempo, fiquei pensando, porque tem as cenas ali do dia a dia, enfim, e me parecem 2 entrevistas diferentes. Eu queria saber como é que foram essas entrevistas, quando o pessoal tá ali em círculo e tal, quantas vocês fizeram, se não são só aquelas, se foram várias, como é que foi esse trabalho das entrevistas, assim, com o pessoal lá do Quilombo? Não, foi só um dia mesmo. A gente, aquela do final, né, só um dia mesmo. E... engraçado, porque eu tava pensando na outra montagem, pareciam muito mais dias, porque os assuntos eram muito variados. Querem ter cortado o casal, não me fala de casal. Eu falei com ele já, falei, eu vou fazer um curta só com esse casal. Eu tô pegadíssima, só que acontece que não cabe tudo, né? Sim. Gente, mas a história é né? lindíssima, que não ficou de fora. Né? Porque pra quem não viu a outra montagem, as histórias eram muito mais variadas. Tinha um casal que contava, história linda. E aí ele aparece falando bastante, né? Ele é super comunicativo. Ele contava do dia do casamento dele com a mulher dele, uma história linda. E ia te perguntar isso, porque acabou que nessa montagem final, eu achei que vocês privilegiaram bastante a relação ali de construção do quilombo, né? De onde cada um veio. E aí é muito interessante, porque traz justamente essa noção desses deslocamentos que já aparecia na primeira montagem, né? Que um veio de lá, antes morava lá, veio pra cá, agora tá todo mundo aqui e tal. E esse rapaz, que é o que fala do casamento, pontua que isso acontecia porque a terra que eles trabalhavam não era deles e era cobrado, enfim, era um abuso, né? Eles pagavam para usar a terra, pagavam ainda a quarta e tinham que ficar deslocando em função disso. E isso não tava não ficou claro para mim na primeira e nessa, assim. Acho que ele veio com uma carga mais política, assim, essa entrevista da versão final, né? Justifica, né, os deslocamentos. O que antes não... A gente sabia que eles eram de vários lugares, mas não por quê, assim. Foi interessante essas coisas. A outra montagem talvez tivesse mais afetiva, assim. Sim. E na primeira montagem também, pra mim ficou um pouco claro um certo foco nas personagens mulheres. Total. É porque esse média a gente só colocou mulher, foi o que a gente foi exibir lá. E esse grupo que aparece, Mulheres do Cerrado, vem daí ou não? É muito próximo ao Quilombo, né? Eles fazem o trabalho praticamente juntos. E mais em relação às opções estéticas, a gente ficou bem curiosa para saber por que vocês optaram pelo preto e branco. Então, exatamente por esse caminho que essas imagens tiveram, né? Assim, de ter sido um curta, de ter sido um média e tal, sempre colorido. Quando a gente foi para essa montagem agora esse, é o longa, chegou a hora, a gente queria, um filme muito da gente, assim, né, entre nós, assim, claro que a gente quer que ultrapasse isso, mas as imagens precisavam ter algum estranhamento para nós mesmos, assim, então a gente quis retomar elas de uma outra forma, e as 2 grandes referências que a gente tinha pro filme tinham muito de preto e branco, que era o Cavalo de Turim e o... do Carlos Nader, O Homem Comum, tem várias partes preto e branco, então, assim, meio que intuitivamente a gente fez essa opção e realmente quando a gente foi ver as imagens, era outra coisa, assim, e causou esse efeito de recomeçar, sabe? De retomar as imagens de um outro ponto, e aí funcionou internamente e eu acho que até externamente, porque a gente já ouviu muito, nossa, mas as pessoas, claro, ficam curiosas porque é uma opção, né, que causa, tipo, mas por quê, né? Acho que, mas ao mesmo tempo, sensorialmente, assim, eu acho as pessoas assim, tendiam a gostar bastante. E de certa forma também dá um tom mais documental, né, para a história. Eu sinto que quando assistia nas cores a gente se perde em alguma
algum deslumbramento de conjunto de cores, e quando a gente vai para o preto e branco, a gente começa a prestar atenção em outras questões, e a gente começa a prestar atenção mais nos sons também, nas relações, já não fica no deslumbramento só da cor, né? É a referência do making off, né? Acho que então dá essa dizer, sensação né, de making off. Essa montagem tem uma making off, assim, em geral, né? As pessoas tendem a ensaio. colocar... Curioso, porque o preto e branco, então, acabou assumindo uma desestetização a partir da estética da imagem. Vocês quiseram deixá-la meio neutra, assim, nesse sentido, para que a gente... É mais ou menos isso? Neutra não... Foi como você me colocou do documental, né? Tirar um pouco... Tô tentando entender a escolha, mas como se o preto e branco nos desse menos desvios para o que vocês queriam que aparecesse ali, que é a performance. Essa, na verdade, é a visão que eu tenho quando eu assisto. Sim, branco, entendi, né? entendi. Mas a decisão ali, da escolha ali, das cores, né, vem muito da decisão estética da própria Thaís. E assim, na minha análise, quando eu vejo a versão e quando eu vejo a outra, eu sinto essa coisa mais próxima de um algo mais real, assim, mais realidade. Eu tenho essa sensação, sabe? Entendi. Mas a decisão estética dela vem de um outro caminho, né? Sim. Vem de outras referências, né? Quando vem dessa. Essa impressão, né? Essas são as minhas impressões. Mas é isso, né? As decisões, enfim, elas vão gerar mil impressões. Pra mim foi bem pragmático no sentido de retomar essas imagens e vê-las de uma outra forma, né? Sim. Um jeito de fazer isso. Entendi. Vamos abrir? Alguém tem alguma pergunta? Ou comentário, impressão? Alô? Bom, enquanto ninguém... A galera é meio tímida, né? Eu queria saber, Jean, como é que foi a sua relação... O seu trabalho de performance foi com o João? Ou englobou também ali outras pessoas em cena? Como é que foi isso? Que a preparação do João aconteceu previamente pela Juliana, pela Juliana Ferraz, que é uma das atrizes da companhia, e eu fui para complementar o trabalho dos demais performers, né? Já no set de filmagem, a Juliana não viajou com a gente, e o João, em teoria, estaria preparado, né? Mas quando a gente chega lá, a grande surpresa é ele mesmo, né? Então, teve um direcionamento muito forte ali em cima dele, de tentar guiá-lo de alguma forma, né, de ser ouvido, então foi muito por ali, mas na verdade foi mais geral, não foi... O objetivo era para os outros, não era para ele, só que ele acaba puxando a atenção, né, da equipe ali. Quando você diz os outros performers, são os moradores da comunidade? Não os moradores, porque quando entram os moradores, a gente teve ali o momento da procissão, né, que aí entra o momento de direção, de movimentação, de indicação da decisão do que cantar, né, ali vem também um trabalho diretivo. Tem da própria dona Ilídia, essa senhora maravilhosa que a gente conheceu lá, que tinha o percurso dela com a vela acesa, de deitar na cama, esperar. Teve cenas que não vieram para o longa por questão de escolha, como foi uma mesa de almoço que ela preparou e ela vai no fogão de lenha. Então, tem ela na cadeira, ela cantando as músicas, ela tinha outros momentos que ela começava a cantar e de repente ela dormia, assim, e faz parte dela mesmo, né? Então, era outra que se recusava também na direção, né? Ao mesmo tempo que eu tinha um de 5 anos que me deu hiper trabalho, né? Eu tive que aceitar as recusas dele e a equipe se adaptar, se desdobrar. A dona Ilídia também, a de 100 anos, também se recusava. Então, quando a gente fala de conflito geracional, conflito de pai com filho, de pai com bisavó, né? Não era minha bisavó, mas ela acabou sendo, todo mundo chamava ela de bisa no set. E esses conflitos que direcionaram toda a possibilidade de interpretação sem a questão marcada, sabe? E deixando a coisa fluir naturalmente, né? O filme me parece que ele transita bem justamente, ainda ouvindo vocês aqui, me parece realmente isso. Que esses encontros, por mais pensados e planejados e ensaiados que sejam, eles não são controláveis, né? Não são. E a questão é justamente se adaptar e daí as coisas vão saindo. Como deixar fluir do descontrole, né? Sim. É daí, né, Thaís?
Oi, acho que vai chegar. Não. Oi. Boa noite, parabéns aos dois pelo filme, aos três, né? E eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o som. Eu percebi, não sei se é uma questão de finalização, tá? Que o som, parece que ele some, um canal de áudio. Eu não entendi se foi proposital, se é um recurso que vocês estão usando, que de repente ele está fazendo uma pergunta e some o som no meio. Então, eu queria saber isso, se foi uma escolha. E a segunda é que, vendo o filme em preto e branco, me remete muito a um tipo de cinema documentário etnográfico, né? Assim, do Jean Rouch, por exemplo. Esse cinema mais tradicional, documentário mais tradicional, assim, né? Mais observacional, direto. Me lembra também Sebastião Salgado, não sei, essa coisa do preto e branco, né? Que tem no cinema, na fotografia direta, fotojornalismo é muito forte também, né? E aí eu queria perguntar se isso era uma referência para vocês, se o cinema etnográfico do Jean Rouch, tem até aquele filme Eu Sou Negro, né? Que ele dá Eu não sou seu negro. Não, esse não sou seu negro recente. é recente. Noir, né? Em francês. Isso. Que ele dá a câmera justamente para os meninos se filmarem, filmar suas realidades. Aí eu achei que tinha coisas parecidas. Sobre o som, não, realmente ainda não está finalizado essas partes que somem. A gente sim tem alguns silêncios que a gente precisa controlar melhor. Ainda não está, entendeu? Mas, enfim. Agora sim, essas partes que somem não, mas sim, essas partes, assim, a gente acabou tendo que usar muito de som de câmera para poder conseguir pegar, porque, claro, não era captado pelo som direto. Então, a gente tem algumas questões, por isso que o som está muito difícil assim, pra gente, mas a gente conseguiu alguns apoios e estamos seguindo. E sobre o Sebastião Salgado, talvez seja, não é uma referência com certeza, não é mesmo, mas Jean Rouch sim, talvez no imaginário, né? Mas assim, diretamente não. Engraçado que o preto e branco realmente chamam muita atenção. É a primeira coisa que as pessoas me perguntam, assim. Mas e esses silêncios? Vocês pensaram no silêncio como uma ocasião específica ou é para dar um respiro? Tem muito desse... A gente ainda não... Tem algumas partes que estão certas, assim, né? Mas sim, tem a ver com essa... Acho que estão certas. Você quer deixar. Sim, porque a gente está tentando muito ficar nessa respiração dele, né? E, enfim, a gente ainda está muito nessa etapa, assim, de decidir isso realmente, mas o silêncio traz bastante para o filme, tanto que a gente optou em não ter trilha sonora, isso não é porque não está finalizado, realmente não vai ter. Então, assim, a gente está trabalhando entre o ruído, o silêncio, né? E aí, sim, ele traz muita coisa pra gente. Em relação ao título, eu acho o título muito bonito. E me parece um pouco que ele é como, de alguma forma, uma conversa entre você e o João. Assim, parece que você está dizendo isso pra ele. Não sei se faz sentido pra você, foi isso que você pensou ou não. Sim. As legendas narrativas é meio que tá entre eu e ele, assim. Talvez um João mais velho, talvez um João que eu poderia estar conversando com ele mais e falando, o que você pensa aqui nessa parte, sabe? Que eu tinha muito essa relação com o montador, mas ele faleceu durante o processo. Foi uma pessoa que fez um pouco de falta, né? Mas aí meio que eu criei esse amigo imaginário, né? Mas aí é isso, ele tem sim, né? Mas é tudo assim, uma ficção entre a gente, porque não... É uma poética, né? Uma poética. Sim. Boa noite. Só para fazer uma colocação, né? Eu participei do filme, a arte figurino, e assim, eu tinha duas pontas, né? A criança e a anciã. E todos dois recusavam colocar roupa, né? O João tinha que ser todo um tratamento, fazer toda uma... convencer ele, né, a colocar aquela roupa e tal. E a Dona Lídia a mesma coisa, porque ela queria escolher a roupa, né? Ela falava, eu escolho, você quer o quê? Roupa de sair ou roupa de ficar em casa? Então, assim, ela estava estreando com 100 anos no cinema, né?
Então ela estava super vaidosa de estar fazendo o filme e queria se colocar, né? Ela queria discutir a roupa, discutir a cena. E o João também com 5 anos estreando também e também querendo se colocar, né? Então assim, foi um trabalho muito interessante dessa coisa do não atuar, do não ator, né? E ao mesmo tempo deles querer se impor, né? na cena, no figurino, na arte, né? Então assim, foi muito interessante esse duelo. Já que você comentou isso, eu queria perguntar a título de curiosidade mesmo, porque tinham algumas cenas na outra versão que pareciam o João filmando a bisavó, né, a anciã. E aí eu queria saber, houve essa relação entre eles, esses polos tão potentes, decididos, como é que foi? É interessante, porque antes de começar a filmagem, na época nós fomos para São Gonçalo, um pouco antes de toda a equipe ir, porque o objetivo era deixar o João, a gente já sabia que ele era tímido, deixá-lo o mais à vontade possível dentro daquele lugar, que era um lugar estrangeiro para ele. E nós ficamos ali 2 semanas, e nessas 2 semanas, convivendo com a comunidade, adotando a casa de Dona Elídia como se fosse a nossa casa, ela nos abrigava ali. Então o João entrava na casa dela, avançava pro quintal adentro, sabe? E ela puxava ele, chamava atenção como se fosse um bisneto dela de verdade. E a relação foi acontecendo antes da equipe chegar. Então, quando a gente chama, né, quando a Adriane chama a Bisa de Bisa, que eu não consigo nem chamar ela de Dona Lídia, né? O João falava, vamos na casa da Bisa? Eu falei, mas você não fala nada com ela, né? Mas ele gostava de estar lá. Então a relação foi se estabelecendo com um convívio e com a autoridade dela também, né, nos vários silêncios, na forma como ela olhava, sabe? Uma outra época, né, outra geração, outra forma de educar, e vendo aquele menino entrando assim na casa dela, que ela arrumava tudo bonitinho, ela mesma que arrumava tudo. Então, de certa forma, ela ficava meio que cercando de cuidados, de recomendações. Tem um momento no almoço que ela fala assim com a Adriane, no meio dessas nossas vivências com ela. Ela fala assim, mas esse menino não come sozinho, né? E na cabeça dela era inconcebível o menino comer com a ajuda da mãe, né? E a gente, sabe, então teve essa história, assim, teve essa história inclusive dela querer educar o João também, ela adotou como um bisneto, sabe? Essa relação aconteceu. Maneiro. Que legal. Quer colocar mais alguma coisa? Se eu fizer uma pergunta pro João, tu me responde, João? Pode tentar, vamos ver se ele consegue. João, você quer ser ator quando você crescer mais? Sim? Não! É difícil ser ator, né, gente? Nunca mais, né, Ju? Agora, pergunta se ele prefere ser filmado ou filmar. Ele tem as respostas certas. Você gosta mais de filmar, João? É? É exatamente o que está escrito ali. Diretor. Não, poxa. Alguém mais? Obrigada. Gente, eu queria agradecer, assim, porque né, o filme está num processo, eu sei que é mais difícil, assim, mas eu queria agradecer pela paciência de vocês, por estar dando esse lugar pra gente. Como não tinha recurso nenhum, está sendo fundamental estar aqui para amadurecer o filme, para continuar caminhando com ele, independente, né, de estar, por exemplo, hoje eu vi o Tremorier, maravilhoso, né, e o Sonâmbulos, a gente sabe que não está no mesmo lugar, né, assim, em termos de etapa de produção, mas a gente queria agradecer também por isso, que a gente acha que faz parte, né, caminhar, assim, a gente tendo essa oportunidade. Preciso de um pouco mais de paciência de vocês que assistem, mas eu queria agradecer mesmo, está sendo muito importante para o filme, assim, existir, na verdade. Eu queria só colocar que como a gente viu 2 etapas do filme, a gente comentou que o filme cresceu muito. E você me falando que ainda está em crescimento deixa a gente muito feliz, porque eu acho que tem muita coisa ainda para... E a nossa Filme Livre teve tudo a ver com isso, assim, porque é um material que a gente já fica há um tempo e tá aqui, tá sendo assim, um trampolim mesmo pra gente pensar o filme.
trocar nesse momento é fundamental. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês, obrigada pessoal. Tchau.